Eu queria trazer somente a parte da introdução que nós falamos na semana passada, que vai servir de base para a nossa explanação no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre 3 valores, 3 princípios ou 3 mandamentos inerentes que devem fazer parte do matrimônio. Hoje nós vamos falar acerca do amor, vamos falar acerca da valorização do cônjuge e vamos falar sobre a disposição que o homem e a mulher precisam ter em aprender a ouvir e também aprender a falar com o cônjuge. Normalmente a criança, ela aprende a falar quando ela está dando os primeiros passos da vida dela, né? Ela aprende a organizar o seu pensamento, o seu raciocínio e a coordenar as palavras. Quando a gente fala de ouvir falar e aprender a falar e aprender a ouvir, é como se nós estivéssemos dando os primeiros passos de como construir essa relação. Então nós vamos abordar esse aspecto que é extremamente importante para o matrimônio. De forma introdutória, eu quero dizer aos irmãos que esse estudo especificamente, dentro dessa campanha, ela tem por objetivo trazer o quê? Informações para que os casamentos, os casais, o matrimônio, ele seja fortalecido. Dentro disso nós vamos trazer os princípios que devem nortear essa relação conjugal. Esses princípios e valores, eles estão coadunando ou dialogando com as Escrituras Sagradas. São valores e princípios extraídos da própria Escritura Sagrada. Por quê? Porque o casamento, ele deve ter a presença de Deus no meio dele. Quando Deus está presente no casamento, quando Jesus está presente no casamento, nós podemos dizer que pode vir as lutas e as tempestades, os dissabores, mas Ele sempre vai estar ali para socorrer, para ajudar, para fortalecer, para você superar os momentos. Nesse contexto, falamos na semana passada a diferença entre a água e o vinho. Um casamento onde Deus está presente, os valores da palavra está presente, é um casamento regado a vinho. O vinho, ele tem sabor, tem cor e tem cheiro. Deus, ele promete estar com o casal durante toda a sua jornada. Então nós devemos o quê? Devemos fazer com que a palavra de Deus ela seja aplicada no dia a dia do relacionamento, seja do homem com a mulher, seja da mulher com o homem, seja do pai com os filhos, seja dos filhos com os pais. Deus, ele instituiu o casamento. Deus, ele é o arquiteto, foi ele que projetou o casamento. E Deus nos dá o privilégio de construir uma relação. Deus nos dá esta grande missão de edificarmos uma família, de construirmos um lar. Mas não se deve construir com qualquer valor, com qualquer princípio. Os valores, eles têm que ser valores validados pelo próprio Deus, para que esse casamento cumpra a sua missão dentro do contexto de sociedade, no meio dos homens. Amém? Então, de forma introdutória, eu quero fazer uma alusão a 3 perguntas nessa noite. Primeira pergunta: por que você que é solteiro deseja se casar? Você que deseja se casar, por que você quer casar? Você tem que obter uma resposta, você precisa ter resposta a isso. Por que eu quero casar? Por que eu desejo casar? Por que eu quero me dar em casamento a alguém? Você precisa responder essa pergunta. Segundo, você que já casou, vem a pergunta: para que você casou? Primeiro eu perguntei por quê, e agora eu estou dizendo para quê. Ou seja, todos aqueles que se dão ao casamento, qual é a missão? Para que casar? Qual é o objetivo do casamento? Qual foi a missão dada por Deus para o casal? Se nós observarmos aqui a missão dada por Deus, nós estamos dizendo que Deus tem interesse no casamento. Não é só o homem e a mulher que tem interesse em casar.
Deus tem interesse em que o homem e a mulher se casem. Isso é um princípio bíblico. Quando você vai para o livro de Gênesis, Deus, ao fazer o homem, ao formar o homem do pó da terra, a Bíblia diz: Deus viu que o homem estava só e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Então Deus tem um plano, um projeto, uma missão para o casamento. E todo aquele que casou-se precisa saber o porquê está casado, ou para que está casado. Ou seja, se eu começar a observar esse princípio, muitas das vezes o egoísmo, ele vai ser colocado no seu devido lugar dentro do casamento. Porque se uma pessoa ela casa somente para ela ser feliz, ela está equivocada no valor e no princípio que o movimenta e o leva a trabalhar nessa relação. Então você precisa responder essa pergunta. E a terceira pergunta é: quais são os deveres? Ou quais são as obrigações? E quais são os direitos que o cônjuge tem, o marido tem? Quais são os direitos do marido dentro do casamento? Quais são os direitos da mulher dentro do casamento? E quais são os deveres do marido? E quais são os deveres da mulher dentro do casamento? Nesse cenário ainda tem um homem e tem uma mulher, e eu não estou falando de filhos. Mas quando os filhos vêm, quais são os deveres dos filhos dentro da família? Quais são os direitos do filho dentro da família? Nós precisamos identificar essas diferenças e aplicar de forma detida, conforme os princípios bíblicos, para que a nossa casa, a nossa família, ele seja um lar, aonde Deus esteja presente, em todos os sentidos, tanto na vida do marido, quanto na vida da esposa, quanto na vida dos filhos. Porque não basta o marido ser crente, a mulher não. Não basta a mulher ser crente e o marido não. Não basta o marido e a mulher ser crente e os filhos não. Não basta os filhos ser crente e os pais não. Nós estamos falando de pessoas que ouvem o Evangelho, que deram crédito ao Evangelho e que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, para aqueles que são solteiros, a pergunta é: por que você quer casar? Porque uma vez que você vai para o casamento, você vai abrir mão de um direito que é fundamental, que é a liberdade. Você está disposto mesmo a abrir mão da sua liberdade como solteiro para ir para o casamento? Ninguém pensa nisso. Porque o solteiro, ele não tem hora para dormir, ele não precisa dar muita satisfação. Ele, se ele quiser amanhã viajar, ele vai. Ele tem liberdade para ir vir, ele faz e desfaz, e ninguém, na realidade, nesse sentido, coloca ele dentro da gaiola. Ele é livre. Mas quando ele vai para o casamento, não é mais assim. Aleluia. Então, se alguém está disposto a casar, por que é que você quer casar? Porque a primeira coisa que você vai abrir mão ao casar é dessa liberdade de ser solteiro. A chave, ela precisa virar, ela precisa mudar. Agora você não é mais só, agora você está querendo ter alguém com você e junto de ti em todo momento da sua vida. Ou seja, você quer que essa pessoa esteja com você de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Você quer que essa pessoa esteja com você no momento bom e no momento ruim. Você quer que essa pessoa esteja com você no momento da tristeza e da alegria. Você quer que essa pessoa esteja com você em todas as fases da sua vida, com enxaqueca, sem enxaqueca, com dor de cabeça, sem dor de cabeça, com... Irmãos, se alguém deseja se casar, precisa saber por que quer casar. E você que casou, você já abriu mão da liberdade. Não adianta agora casado querer voltar a ter uma vida de solteiro, porque está errado.
E tem muito casamento indo de mal a pior, porque as pessoas casaram e estão achando que ainda estão solteiros. Ou seja, não quer prestar conta, não quer falar, não quer conversar, não quer dialogar, não quer dizer onde vai, com quem vai, com quantos vai. Quando se casa, existe uma restrição, uma limitação. Agora é preciso haver uma prestação de contas do marido para com a mulher e da mulher para com o marido. O que ambos fazem agora não faz de forma autônoma, se faz de forma conjunta. Por quê? Porque são casados. E qual é o objetivo do casamento? O objetivo do casamento é que duas pessoas se tornem uma só carne. Ou seja, que haja unidade. E para que haja unidade no casamento, é preciso tanto o marido quanto a mulher saber para que eles casaram. Não foi só para dar o beijo de boa noite, nem o beijo do bom dia. Não foi só para isso. O casamento não é somente afeto. O casamento é suportar um ao outro. É dialogar. É ajudar. É socorrer. É aconselhar. É orientar. É estar presente. Casamento, ele envolve todo o contexto de amparo social. E aí, quem está no casamento precisa se policiar se porventura não está deixando de lado algumas obrigações dentro do casamento. Porque não é porque os filhos vêm no casamento que você não tem mais marido. Ele ainda está lá. E não é porque você teve as filhas que não tem mais mulher. Ela ainda está lá. Porque o marido e a mulher, quando vêm os filhos, têm que olhar ainda um pelo outro e nutrir a sua relação, porque depois os filhos vão embora e você vai ficar com a sua esposa e você vai ficar com o seu marido. E tudo isso precisa ser nutrido dentro de princípios e valores. E quando a gente entra nesse contexto, quais são os deveres e os direitos do cônjuge no casamento? Como nós observamos na última semana, nós podemos dizer que o casamento, ele tem uma tríplice estrutura. O casamento, aos olhos divinos, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Ou seja, uma vez que você parte para o casamento, que você se dá em casamento a alguém, você tem que saber que esse casamento, ele é indissolúvel. Qual é o desejo de Deus? Que a morte, somente a morte, separa. Só isso. Nada mais pode vir interromper ou atravessar para dividir uma relação. O que a Bíblia diz? O que Deus ajunta, que o homem não separe. Deus está falando do casamento? Sim. Quem foi que uniu Adão e Eva? Quem fez o casamento no jardim? Quem foi que fez o homem? Quem foi que fez a mulher? Quem foi que apresentou um ao outro? Quem foi que celebrou aquela união? Foi o próprio Deus. Assim Deus deseja que nós, ao entendermos, dar o passo para o casamento, entendamos que aquela pessoa que a gente está se entregando foi alguém que Deus preparou. É por isso que nós orientamos os irmãos: ore para Deus preparar o casamento. As irmãs, ore para Deus preparar o seu Adão. Ou ore para Deus preparar a sua Eva, a sua costela, a tampa da sua panela. Quantas coisas a gente diz: ore, busque a Deus. Mas não é só orar, tem que observar. É também ouvir, é também ir aferir, conversar para saber se é verdadeiramente uma pessoa que está debaixo do mesmo jugo que você. Porque casamento não é jugo desigual, casamento é jugo igual. E ninguém deve se pôr debaixo de jugo desigual antes do casamento. Se alguém está se pondo debaixo de jugo desigual antes do casamento, a tendência é que esse jugo nunca se iguale e nunca se harmonize. Então é melhor começar certo, porque a tendência é terminar certo, do que querer começar errado, porque não vai dar certo. Dificilmente dá certo. Então, por que você está dizendo isso, pastor? Porque tanto o homem quanto a mulher precisa responder.
que eu casei? Porque se alguém casa somente para ter relação sexual, esse casamento não vai dar certo, não vai perdurar. Nem sempre você está disposto a ter relação, nem você como homem, nem você como mulher. Então ninguém casa para manter relação. A relação, ela é a cereja do bolo quando há temor e tremor e a santidade na vida do casal. Deus está presente no momento da intimidade. Deus abençoa a intimidade. E Deus pode dar aos pais a capacidade de serem mãe, de serem pais e terem filhos. Além de eles se autossatisfazerem no sentido orgânico e biológico, fisiológico. Deus pode abençoar a relação, mas não é para isso que as pessoas casam, para ter relação. As pessoas não casam somente para ter noite de núpcia ou lua de mel, não é somente para isso. Tanto é que a lua de mel às vezes dura uma semana para alguns casais. Às vezes tem casal que nem para a lua de mel consegue ir depois de casar. Foi o meu caso, eu não consegui ir para a lua de mel. Eu consegui ir para a lua de mel um ano depois, quando eu ganhei uma passagem lá da empresa que eu trabalhava para ficar um final de semana. Depois de um ano, tem gente que até hoje não conseguiu tirar a lua de mel. Então, o casamento, ele tem que ser movido por valores e princípios que Deus estabelece. Deus promete estar com os casais quando se decidem unir-se em matrimônio? Sim. E quando que isso acontece na ótica divina? Irmãos, Deus não precisa que uma pessoa chegue até o cartório para reconhecer uma relação. Não. Deus não precisa disso. Até porque no dia em que Adão e Eva se juntaram, não tinha cartório ainda instituído no jardim. Nem nos tempos antigos cartórios existiam. Os cartórios não têm mais do que 200 anos. Os cartórios só foram criados depois de muitos e muitos e muitos milênios. Então, como é que Deus enxerga o casamento? Deus enxerga o casamento quando um homem e uma mulher, eles desejam coabitar na intimidade. Por que Deus enxerga o casamento ali? Porque a intimidade é a última coisa que uma pessoa deveria buscar ao se aproximar de outra. Porque intimidade é algo que mexe não apenas no corpo, mexe na alma e mexe no espírito do indivíduo. Assim Deus, ele abomina a prostituição, assim Deus abomina o adultério, assim Deus abomina a fornicação, Deus abomina a imoralidade. Por quê? Porque uma pessoa que se entrega ao outro sem preservar os valores e princípios de Deus, ele não apenas ofende o seu corpo, mas ele ofende a sua alma e ofende o seu espírito e interrompe a sua relação com o próprio Criador. Por isso que Deus, ele deseja que os casais, ao se casarem, eles devem ter diante deles os valores inerentes ao casamento. E aí eu quero trazer aos irmãos, nosso Código Civil, no artigo 1566 do Código Civil de 2002, lá do 1565 ao 1570, ele vai falar sobre a eficácia do casamento, sobre a ótica civil. E no 1566 ele vai falar sobre os deveres dos cônjuges dentro do casamento. Alguém diz assim: eu quero casar, pastor, o que eu faço? Vai lá no cartório. Aí vai lá no cartório, o moço do cartório, ele não vai ler para você o que está no Código Civil. Ele vai pegar os seus dados, o dado da pessoa que você vai levar, e vai dizer assim: ó, traga os documentos que eu quero avaliar se vocês têm condição de se casar, se não há impedimento entre vocês. Mas eles não vão dizer para vocês o seguinte: olha, quais são os deveres que você tem no casamento. Não vai falar para você. Agora, você como cristão, você como crente, deve saber quais são os deveres e obrigações dentro do casamento, se você deseja casar mesmo. Porque se eu fosse nessa noite, eu recomendaria como Paulo: se puder, não case. Mas se você não puder casar, é melhor casar do que abraçar. Eu recomendaria dessa forma aqui. Por quê? Porque grande é os deveres do casamento, irmãos. Casamento não é brincadeira, que a pessoa casa hoje e descasa amanhã. Casamento não é uma folha de papel apenas que faz no cartório, não é isso. Casamento não é um pacto antinupcial que você vai lá no cartório e registra, não é isso.
O casamento, ele mexe com o homem no contexto físico, na sua alma e no seu espírito. Quando há essa legitimidade, esses valores são verdadeiros e reais, dentro do coração do homem e da mulher, não precisa nem do tabelião. Deus já está vendo que há fidelidade recíproca em obedecer e ouvir e corresponder um ao outro em relação ao princípio fundamental do casamento que eu vou falar. E o que diz o artigo 1566? O artigo 1566 do Código Civil, ele diz assim, olha: são deveres de ambos os cônjuges. Ambos aqui são os dois. Primeiro, fidelidade recíproca. O primeiro inciso do artigo 1566 do Código Civil diz que é obrigação do marido e da mulher ser fiel um ao outro. É obrigação. Não é facultativo. Ah não, é porque estava dando brecha lá, a moça se jogou para cima de mim, eu não sei, eu não vigiei e me entreguei. Não é assim. Ah, eu também, aquele rapaz tão bonito, eu estava num processo tão difícil, ele veio como Dom Juan e me arrebatou meu coração naquele momento e eu me entreguei para ele. Não é assim. Fidelidade recíproca é dever dentro do casamento. Por que se carrega uma aliança? Para você lembrar que você é casado ou não. Ou para que quando alguém olhar para a sua mão, saber que você já é uma pessoa o quê? Comprometida. Se aquela pessoa que olhar para você e ver que você tem uma aliança no dedo, ver que você é comprometida, e se ela tiver um pouco de temor a Deus concernente à questão do casamento, ainda que nasça um desejo no coração dela, ela vai buscar refrear, porque ela não quer ofender ou destruir uma família que Deus constituiu. Mas não é somente uma aliança no dedo, é uma aliança no coração, é uma aliança na alma, é uma aliança no espírito. Então, ambos devem ter fidelidade recíproca. Não é porque a sua esposa não está do seu lado que você vai ser o solteiro da turma. Não é porque o marido não está do seu lado que você é a solteirona da turma. Toma cuidado. Por isso que o homem toma cuidado com o modo de se vestir. Por isso que a mulher toma cuidado no modo de se vestir. Por quê? Porque ela não se veste mais para ela se veste para o seu marido. E o marido se veste para a sua esposa. Não é para o fulano, não é para o beltrano, não é para o ciclano. Nós se vestimos uns para os outros e principalmente se veste para Deus. Segundo aspecto, a vida em comum no domicílio conjugal é um dever. Vida comum, ou seja, morarem dentro do mesmo endereço. Hoje existe a multiparentalidade dizendo assim que cada um pode morar na sua casa. Você conhece algum casal que um mora na rua fulano de tal e a outra mora na rua beltrana de tal? Ou aquele mora na casa dos pais e a outra mora na casa das mães? Já viu esse tipo de casamento hoje? Hoje está acontecendo esse tipo de casal. A lei civil, ela diz não, olha, vocês precisam ter vida em comum no domicílio conjugal. Esse domicílio conjugal pode ser o da mulher ou pode ser o do marido. De preferência que não seja na casa do sogro e de preferência que não seja na casa da sogra. De preferência que seja o endereço de vocês. É assim que começa. Terceiro aspecto, dever dos cônjuges, mútua assistência. Ou seja, a assistência aqui é assistência afetiva, é assistência emocional, é assistência financeira, material. Obrigação de ambos os cônjuges é manter uns aos outros. Não importa qual é o regime. Tem alguém que diz assim: eu casei com separação total de bem, tudo que eu tenho é meu e tudo que ela tem é dela. Não, dentro do contexto do casamento, se casou, mesmo que seja com separação total, mutuamente ambos têm que auxiliar, socorrer e suprir as necessidades do âmbito material. Depois que separar, aí sim, o que é de um e o que é do outro, falando de separação total. Mas comunhão parcial de bens, a mútua assistência está presente. Falando de comunhão universal de bens, a mútua assistência está presente. E falando daqueles que vivem em união estável, a mútua assistência também está presente. É dever do marido suprir as necessidades da mulher
e é dever da mulher suprir as necessidades do marido. E se tem os filhos, ambos trabalham para suprir a necessidade dos filhos. A quarta coisa, sustento, guarda e educação. O sustento aqui é no âmbito material, e a guarda aqui fala na questão da condução, do poder familiar em relação aos filhos, a educação. Normalmente a educação é terceirizada hoje. Hoje se coloca as crianças desde a tenridade dentro de EMEIs, creche e depois escola. Mas pela Constituição e pela lei civil, os pais, eles têm o dever da educação dos filhos. Tem alguém que diz assim, não, o dever da professora. Não é. A Constituição e a lei civil diz que o dever de educar é dos pais. Seja a mãe, seja o pai. O pai e a mãe têm o dever de educação. Então, nesse cenário, não é a mulher que tem que educar bem o filho. Lembra do marido que fala assim, essa mulher não educa bem o meu filho. E você não fez nada? Ou a mulher diz, esse homem não educa bem o seu filho, e você não está fazendo a sua parte? Ambos precisam estar compartilhando a responsabilidade no sentido de criar, de educar, de conduzir os seus filhos. E para fechar o tópico, o inciso 5 do artigo 1566 diz, respeito e considerações mútuas. Ou seja, dever de ambos, ter respeito e considerar um ao outro dentro do matrimônio. Quando as pessoas elas não cumprem esses incisos aqui, alguém pode chegar lá diante do juiz e falar assim, seu juiz, o fulano de tal não está cumprindo lá com fidelidade no meu casamento, eu quero me divorciar dele. O que o juiz vai dizer? Tudo bem, nós vamos fazer o seu divórcio. Aí o camarada diz do outro lado, mas eu não quero dar o divórcio. Você não tem que querer. Ela quer se divorciar, ponto. E ele nem vai entrar hoje em detalhe para dizer se houve fidelidade, infidelidade, se houve mútua assistência ou não assistência, por causa da lei do divórcio. Mas tirando a lei do divórcio, voltando um pouquinho para trás, no Código de 1916, que perdurou até 2001, irmãos, quando uma pessoa vinha buscar dissolução do casamento, ela tinha que alegar a falta de cumprimento de um desses deveres, para obrigar, de certa forma, o juiz a dar uma sentença favorável para decretar um divórcio ou uma separação. Hoje já não é assim, mas esse texto ainda continua vigente, porque ele serve de base para a nossa reflexão desse estudo. E eu quero falar nessa noite sobre esses 3 aspectos. Quais aspectos? As bases que devem fundamentar um casamento. A primeira dela, respondendo à pergunta 1, por que você deve casar? Ou para que você se casou? Eu posso responder da seguinte forma: alguém quer casar porque ama alguém. Então o primeiro sentimento, e eu vou dizer sentimento, que não é apenas sentimento, é um valor. O primeiro valor que deve mover alguém a buscar casar é o amor. Se alguém não vai para o casamento por amar alguém, não vá para casar. E aí você deveria saber o que é o amor, responder o que é o amor. Porque se eu for analisar a palavra amor no grego, eu tenho 4 exemplos para dar. Eu posso falar do amor em 4 facetas, mas agora olhando biblicamente o amor, como que é o amor que deve reger o matrimônio? Lendo as escrituras sagradas, e eu quero ler 2 versículos bíblicos, diz assim, Efésios 5:25, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E em Tito capítulo 2, versículo 4 diz, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Nesses 2 textos, o pilar que deve mover o casamento chama-se amor. E agora eu vou perguntar aos irmãos, amor, ele é diferente de paixão? Ou não? O que é paixão? Já ouviu alguém dizer, estou apaixonado?
A paixão, ela pode se converter no amor? Pode, amor? Pode? Como que faz para converter a paixão em amor? A senhora estava apaixonada pelo seu Adão antes de casar? E ele? Com certeza sim, porque veio vários frutos, né? Então vamos lá, irmãos. Paixão versus amor. Qual é o significado de paixão? Trazendo o significado, o conceito, nós podemos dizer assim, que a paixão, ela é um sentimento humano, tá? Um sentimento humano e intenso, mas também profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada, que pode ser tanto por algo quanto por alguém. Alguém pode se apaixonar por uma coisa, assim como alguém pode se apaixonar por outra pessoa. Tem gente apaixonada por um animal. A paixão, ela é um sentimento. O texto diz, sentimento intenso, profundo, marcado por grande interesse. A paixão, ela é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento de uma pessoa. Uma pessoa apaixonada pode matar. Uma pessoa apaixonada, não correspondida, ela pode se matar. Ou ela mata, ou ela muitas das vezes se mata. A paixão, ela é um sentimento humano profundo, marcado por interesse e atração. Você imagine você não ser correspondido dentro de uma paixão. A pessoa, ela se sente a pior de todas. Tem até uma expressão lá fora que diz assim, eu estou na fossa. Já ouviu falar? Estou na fossa, estou afundado. Por quê? Porque não está sendo correspondido. Aí diz assim, a paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. Às vezes, a paixão, ela provoca a cegueira, a surdez, e ela embrutece o coração, tirando a racionalidade de alguém. Como o texto diz, é um sentimento, mas todos nós, irmãos, seja homens, sejam mulheres, todos têm sentimento e todos têm razão. A paixão, diferente do amor, ela pode cauterizar a racionalidade de um ser e aflorar demasiadamente apenas a parte dos sentimentos, das emoções. E aí tem um grande problema, tá? Vamos entrar na questão do amor. A partir desse momento, vamos fazer algumas reflexões sobre o que é o verdadeiro amor. Eu estou usando a expressão verdadeiro amor porque existe um amor que ele não é verdadeiro. Esse amor que não é verdadeiro é a tal da paixão. Então não confunda a paixão com o amor, tá? Quais são os pilares do amor? Primeiro ponto. Segundo ponto, quais são os valores morais do amor? Porque o amor, irmão, ele respeita valores, ele respeita princípios, ele não ofende. Tá? Ou seja, como deve ser o verdadeiro amor segundo as Escrituras? A Bíblia, ela nos mostra como que a gente identifica o verdadeiro amor, diferente da paixão. A paixão, ela tira a racionalidade e a pessoa às vezes acha que está certo e está errado, tá? Primeiro, qual a definição do verdadeiro amor? Vou falar segundo os psicólogos, olha como eles definem. O verdadeiro amor é uma relação sem medo. Então, está de acordo com as Escrituras, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Os psicólogos estão indo nesse caminho, na qual se tem certeza de quem está ao seu lado e vê você como prioridade. O que eles estão dizendo assim? Olha, o verdadeiro amor é uma relação sem medo.
Uma relação sem medo é uma relação que gera confiança, na qual se tem certeza que quem está ao seu lado vê você como prioridade. Então, quando que eu sei que o verdadeiro amor está presente dentro de uma relação? Quando o outro olha para mim com prioridade. E quando ele olha para mim, ele confia em, e vice-versa. O marido olha para a mulher, confia na mulher e tem a mulher como prioridade. A mulher olha para o marido, tem confiança no marido e vê ele como prioridade. Quando isso está presente, nós estamos dizendo que ali está presente o verdadeiro amor. Segundo, quais são os 3 pilares do amor? Por mais que nos esforcemos lançando as nossas próprias teorias, o amor é um conceito extremamente profundo, porque ele não está realizado no coração do homem. O amor verdadeiro, ele é um atributo inerente do próprio Deus. Então, o que nós podemos experimentar do amor, se o Espírito de Deus não nos ajudar, nós não experimentaremos o verdadeiro amor. Agora, se o Espírito de Deus estiver na nossa vida, nós podemos experimentar o verdadeiro amor. Romanos 5:5 diz: o amor de Deus está derramado em vosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Quem não tem o Espírito de Deus, irmãos, pode ter o amor, mas não na profundidade, na estrutura e na fortaleza que é o amor de Deus, que só pode ser transmitido aos homens através do Espírito. Olha o que o texto diz: o amor, ele é um conceito extremamente profundo com base em 3 pilares. Então, quando a gente fala de um amor, os pilares do amor, a gente vai dizer que o amor, ele tem o pilar da intimidade. Alguém que ama, ele tem intimidade com o seu cônjuge. O homem e a mulher têm intimidade. Segundo, o amor, ele movimenta, ele fortalece, ele fortifica, ele dá vigor para a relação. A relação do casamento, ela precisa ser nutrida dia após dia. O amor que a gente tem lá no começo do namoro, lá no noivado, ele precisa fortalecer-se com o tempo. Porque tem gente que diz assim: eu já não amo mais como eu amava. Eu perdi o amor. O amor acabou. O amor esfriou. Não, irmão. O verdadeiro amor, ele não sofre com a inconstância do tempo. Então, o verdadeiro amor, quando a gente fala dos 3 pilares, ele leva a intimidade, leva a força e leva o compromisso. O compromisso, aqui eu posso falar também do engajamento que há entre marido e mulher em construir uma relação saudável. Quais são os 5 valores morais do amor? Primeiro, um casal que se ama é honesto um com o outro. Segundo, respeita um ao outro. Terceiro, tem responsabilidade. O marido é alguém responsável, a mulher é alguém responsável, a mãe é alguém responsável, o pai é alguém responsável. O homem é responsável e a mulher é responsável. Por que eu estou usando esses adjetivos? Para dizer aos irmãos que dentro do casamento o homem, ele tem missão tríplice e a mulher tem missão tríplice dentro do casamento. A mulher, ela pode ser mulher, pode ser mãe e é esposa. O marido, é homem e é esposo. Assim a missão, ela precisa ser plena, cumprida dentro da relação, tanto por um quanto por outro, dentro de um engajamento de ambos na relação. Ter esses e outros valores como referência no nosso dia a dia é essencial para que possamos conviver de maneira pacífica e positiva. Por que pacífica, irmão? Porque não existe nada pior do que você não poder chegar na tua casa e ter paz. O melhor cenário que nós temos é chegar em casa e ter um lar onde a paz habite, onde o marido possa entrar, estar em paz com a esposa, estar em paz com os filhos, a esposa entrar, estar em paz com a esposa, estar em paz com os filhos.
quando você tem isso dentro do contexto do casamento, é uma bênção da parte de Deus imensurável, que não tem dinheiro que pague. Como deve ser o verdadeiro amor? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7, Paulo escrevendo sobre o tema, ele diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura os seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor, o amor não se alegra com injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Foi isso que Paulo escreveu para descrever as características do amor que Deus deseja que cada um de nós tenha em nosso coração, e leve isso para o casamento. E alimente isso dentro da relação. Por quê? Porque Deus vai estar presente. Para ir para a conclusão, o verdadeiro amor, irmãos, ele não tem data de validade. Guarde isso. O verdadeiro amor, ele é diferente da paixão, porque a paixão ela tem data de validade. Alguém que está apaixonado hoje pode estar desapaixonado amanhã. Pois o amor, ele é eterno, e a paixão não, é temporária. O amor verdadeiro, ele está vinculado à própria pessoa do Criador. Deus é amor. Fechando aqui hoje, você casou? Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Quantos não são casados? Levanta a mão. Quantos não querem casar? Levanta a mão. Todo mundo quer casar. Então os solteiros fiquem de olho. Você vai para o casamento, os irmãos que estão casados, façam isso. Valorize o seu cônjuge. É essa pessoa que você vai viver todos os dias da sua vida. Valorize. Olha o que diz o texto, Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Efésios 5:33 diz: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Duas palavras importantes nesses dois textos: cordialidade e reverência. O que é cordialidade? Obrigação de ambos dentro do casamento, cordialidade. O marido precisa ser cordial com a mulher precisa ser cordial com o marido. A mulher precisa reverenciar o seu marido, e o homem precisa estimar a sua mulher dentro do casamento. O que o texto ele diz sobre cordialidade? Cordialidade é um substantivo feminino. Qualidade de cordial, de alguém afável, amável, amabilidade, afabilidade. Uma expressão de carinho, de afeto e de amizade. Trataram com cordialidade. Então, resumindo, o que é ser cordial, irmãos? Ser educado. O marido tem que ser educado com a mulher, e a mulher precisa ser educada com o marido. Não é porque é o marido que fala de qualquer jeito, de qualquer maneira, que fala gritando. Nem o homem, nem a mulher tem autorização de serem deseducados no casamento. Tem que haver educação. Nada de ficar com gritaria dentro de casa. Não precisa ninguém ouvir que não está bem a relação, que está com um problema em casa. Ninguém precisa ouvir. E se for para conversar, sempre digo assim: ó, você quer conversar comigo? Vamos sentar. Nada de um estar na cozinha, o outro está na sala falando alto. Não, isso não é conversa. Se for tratar de um assunto que é para melhorar a relação, para ajudar os filhos, sentem e conversem numa tonalidade que seja agradável aos ouvidos, e não use de palavra torpe na hora de falar coisas que você quer. Cuidado com o que fala dentro da relação. Esse contexto é cordialidade. E segundo, reverenciar o marido.
O que é reverenciar o marido? É ter uma constante atitude de acato e honra na presença e na ausência do marido. O respeito se manifesta na forma de falar, no tom de voz, no modo, no gesto, no olhar, também na maneira de atender ao marido, escutá-lo e obedecer. E para a gente encerrar aqui, aprender a falar e aprender a ouvir no casamento é essencial, tá? Essencial. Não é falar de qualquer forma, não é falar de qualquer maneira, e não é falar qualquer coisa. Precisa ter um recato, ou seja, e se policiar no que fala. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para quê? Não é falar, né? Então o temperamento aí tem que dosar. Tem alguém que fala mais do que ouve. Toma cuidado. Quem fala muito mais do que ouve está sujeito a fazer um monte de coisa errada com as palavras. Cuidado. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: você vai casar? Você quer casar? Você vai ter problema no casamento, vai ter dificuldade no relacionamento, até entrosar demora. Não pensa que é simples assim. Juntar duas carnes em uma não é fácil. Então, quando você vai para o casamento, seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, seja tardio para se irar. Ou seja, não dê vazão em demasia a sentimentos dentro da relação, porque nem sempre você vai estar com a razão, porque você às vezes vai usar palavras que não deveria usar. E quando que alguém perde razão, irmãos? Mesmo ele certo, falando de forma errada. Sabia disso? Você pode estar certíssimo, mas se você falar com as palavras erradas, na hora errada, na tonalidade errada, você vai também estar errado. Então precisa dosar. Pronto para falar, tardio para irar, tardio para falar, pronto para ouvir, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Precisamos aprender a ouvir e a falar no tempo e com o tempo. E para fechar aqui, quero só ler uma ilustração de um escritor famoso chamado Falsou, um francês. Ele disse assim, e a gente encerra aqui: o perigo da língua, é o texto que ele faz. A língua, ela está murada por detrás dos dentes. Já viu aí? Tem um muro segurando ela, que é os dentes. Por quê? Você sabe? Deus viu que ela é tão ameaçadora que precisou colocar uma jaula para ela. E a Bíblia diz que a língua, ela é inflamada pelo inferno. Por isso que Deus colocou ela na jaula. Mas quem tem a chave para abrir ela é você e eu. Então cuidado, porque no poder da língua está a vida e está a morte. Às vezes não foi nenhuma traição que destruiu um casamento. Às vezes foi a forma de falar e lidar com os problemas e não saber dialogar dentro da relação. Então, nesse contexto, 3 coisas nós aprendemos hoje. Primeiro, o amor, ele nos leva para o casamento. É a base principal. Depois, nós precisamos aprender a valorizar o cônjuge. E terceiro, aprender não apenas a falar, primeiro a ouvir. E quando falar, falar com tempo e da forma correta. Amém? Fique de pé. Na próxima semana nós vamos dar